Tá gravando, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje eu vou ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em 21 dias, SEDF em 23 dias e Valparaíso em 18 dias. Antes da gente começar, escrevam aqui para mim no chat qual é o seu concurso de interesse. Se é o Valparaíso, a SEDF ou a SEDES-DF. Escreva para mim aqui no chat, rapidinho. Qual o seu concurso de interesse? Um minutinho para você. Qual é o seu concurso de interesse? Escreva para mim no chat. Um minutinho para você. Então, olha só, pessoal, como no início de todas as aulas, vocês já sabem, no início de todas as aulas, eu passo a nossa agenda da semana, ok? Ó, a Paula falou SEDES, Edinalva SEDES e os outros, Kelly SEDES, alguns é CDF, outros SEDES. Olha só, todas as segundas são dedicadas ao edital da SEDES-DF, em que eu dou uma volta completa em todo o edital em 21 dias. Aí, nas terças, nós temos a nossa mentoria de redação. Às quartas-feiras, nós temos a nossa mentoria Valparaíso, em que eu dou uma volta em todo o edital em 18 dias. Inclusive, na mentoria do Valparaíso, eu dei uma volta no edital em dezembro, outra volta em janeiro, e estou na terceira volta. Até dia 29 de março, eu pretendo dar 6 voltas completas no edital do Valparaíso. Aí, às quintas, nós temos o nosso curso de raciocínio lógico e matemática. Nas sextas, nós temos novamente mentoria SEDES-DF. E aos sábados, inclusive amanhã pela manhã, aos sábados, nós temos a nossa mentoria Valparaíso e SEDF. Aos sábados. Que a SEDF, eu fecho o edital a cada 23 dias e estou estudando de forma concomitante com o do Valparaíso. Então, olha só, pessoal, só para a gente resumir. A cada 21 dias eu dou uma volta no edital da SEDES-DF, 21 dias. A cada 18 dias eu dou uma volta no edital do Valparaíso, 18 dias. E a cada 23 dias eu dou uma volta no edital da SEDF, 23 dias. Vamos só recapitular nossa agenda da semana? Olha só. As segundas, mentoria SEDES-DF, que eu dou uma volta no edital a cada 21 dias. Terça, mentoria de redação. Quartas, mentoria Valparaíso, que eu dou uma volta no edital em 18 dias. Quintas, curso de raciocínio lógico e matemática. Sexta, mentoria SEDES-DF. E sábados, mentoria Valparaíso e SEDF, ok? Essa é a nossa agenda fixa de todas as semanas. Então, olha só. Em tela, nós temos o meu guia de estudos, em que nós damos uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em apenas 21 dias. Professor Guilherme, tem disponível para o Valparaíso, que dá uma volta em 18 dias, para a SEDEF, que dá uma volta em 23 dias? Tem também. Olha só, clicando aqui em principal, nós temos a barra de menus. Aí nós temos o botão acompanhamentos de questões por tabelas e gráficos. Logo depois, nós temos um dos botões mais importantes do seu guia de estudos. Aqui eu fiz uma análise de mais de 500 questões da banca Sebrasp. Eu estou trabalhando com a banca Sebrasp enquanto nós estamos nesse momento pré-edital, em que ainda não sabemos a banca da SEDES-DF.
A última banca, lá em 2028, quando a Secretaria de Desenvolvimento Social ainda se chamava SEDEST, foi a EBRAE. Agora, em 2026, ainda não temos a banca, então estou estudando com a mais difícil, que é a Sebrasp, mas eu acredito que será a Sebrasp ou a FCC. Então, olha só, aqui eu fiz uma análise de mais de 500 questões por matéria da banca Sebrasp e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca, em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Só para você gravar. Verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu passo essa alusão para você aqui dentro do seu guia de estudos, olha só. Aqui dentro do seu guia de estudos, ó. Verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Dentro dos conteúdos que nós vamos estudar hoje, ó, na aula de hoje, nós iremos estudar, na aula de hoje, Direito Constitucional, Lei Orgânica do Distrito Federal, Assistência Social, tá vermelho, cai pouco. Colocação pronominal em português, cai de forma intermediária. E conhecimentos específicos, com Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei 8.742 de 1993, que também veremos na aula de hoje, cai de forma intermediária. Intermediária não, cai muito, ó, verde, cai muito. A LOAS cai muito, português cai de forma intermediária e Lei Orgânica do DF, referente à assistência social, cai pouco. Nós veremos isso aqui de forma mais detalhada na aula de hoje. Aí nós temos aqui também as tabelas e gráficos de desempenho por simulado, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por simulado e o edital verticalizado, com conhecimentos gerais, língua portuguesa, atualidades, direito administrativo, direito constitucional e conhecimentos específicos, que é relacionado à questão da assistência social. Aí nós temos gestão de pessoas, gestão de materiais, classificação de materiais, né, recursos materiais, gestão de estoques, gestão de arquivologia, matéria de arquivologia. Deixa eu ver, tem gestão de processos também, tá? Tem algum lugar aqui. Gestão de processos, gestão patrimonial, ou seja, tem bastante administração no cargo de técnico administrativo do Serviço Social do concurso da SEDES-DF, ok? Então, olha só, pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu quero fazer uma pergunta. Quem aí tem problema na hora de iniciar a redação? Quem tem dificuldade na hora de iniciar a redação? Escreva para mim no chat se você tem dificuldade na hora de iniciar a sua redação. Sim ou não? Escreva para mim no chat, sim ou não, se você tem problema na hora de iniciar a sua redação. Sim ou não? Um minutinho para você. Sim ou não? Um minutinho para você. Escreva para mim no chat se você tem ou não dificuldades na hora de iniciar a sua redação. Só mais 10 segundinhos para você. Só mais 10 segundinhos para você. Vamos lá, então, ver a redação. Olha só. Em tela, nós temos o meu e-book de redação para o concurso da SEDES-DF. E nesse e-book eu trago para você, olha. Nesse e-book eu trago para você temas, estrutura de redação, o esqueleto de redação, que tem toda a estrutura de como você pode iniciar a sua redação, que eu chamo de esqueleto de trava-aluno. Nós temos também modelos prontos, temas, modelos prontos e a folha de respostas, tá? Então, olha só, esse aqui é meu e-book de redação para a banca Sebrasp. Por enquanto eu estou utilizando a banca Sebrasp, tá? Banca CESP, para o concurso da SEDES-DF. Professor, quando sair o edital, se vier outra banca, você vai atualizar o e-book? Com certeza. É esse e-book de redação, caro aluno, eu trago para você a redação passo a passo, a redação banca Sebrasp.
Tenho também disponível o e-book de redação da banca UFG Verbena para o Valparaíso e da banca Quadrex para a SEDF, ok? Aí depois eu trago para você as tipologias textuais de provas dissertativas, trago atualidades, aí entro na parte mais interessante, que é da estrutura da redação e do esqueleto destrava-aluno. Então, olha só, qual é a estrutura da redação? Vai ser um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e um parágrafo de conclusão, ok? Logo em seguida, eu trago para você o esqueleto destrava-aluno. O esqueleto destrava-aluno. Então, olha só, vem aqui comigo fazer uma redação, toda a estrutura da redação, em apenas 5 minutos, e logo em seguida nós iremos iniciar a nossa aula de hoje, que é para SEDES DF, relacionados àqueles conteúdos do dia 2. Então, olha só, a nossa redação, nós iremos escrever sobre o tema assistência social. Assistência social. Então, como que fica todo o nosso parágrafo de introdução? Fica assim, ó. A assistência social é um tema muito discutido em todo o país, ou um tema muito discutido no Distrito Federal. No Distrito Federal. Final do primeiro período, ponto. Lembrando que um parágrafo de introdução coeso, coerente e gramaticalmente correto, ele precisa possuir 3 períodos. Os períodos são marcados pelos sinais de pontuação. Ó, primeiro período, segundo período e terceiro período aqui. E aí, ó, segundo período, terceiro período. Então, olha só, gente. Para isso é importante levar em consideração 2 argumentos. Quais são os argumentos que nós iremos utilizar? Olha só. Os argumentos que nós iremos utilizar será a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. Nós iremos utilizar a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e nós iremos utilizar também o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? A assistência social é um tema muito discutido em todo o país ou no Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ok? Então, olha só. Aí, nós iremos prosseguir para o parágrafo de desenvolvimento de número 1. Ó, vamos colocar aqui. Introdução, D1, D2 e conclusão. Como que vai ficar o nosso D1? Desenvolvimento 1 vai ficar da seguinte forma, olha só. Acompanhe comigo. Primeiramente, é necessário abordar. Abordar o quê, professor Guilherme? Olha só, você vai retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1, caro aluno, cara aluna? A Política Nacional, qual é? A Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. Olha só, nesse parágrafo é importante que você traga uma justificativa, traga a citação de um exemplo. O mais importante nesse parágrafo, no D1, é que você convença o leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Qual tema? Nesse caso aqui, o PNAS. Agora nós vamos para o próximo parágrafo. Olha só. No próximo parágrafo, o D2, ele inicia da seguinte forma. Outro fator importante é retomar o argumento 2. Professor Guilherme, qual é o argumento 2? O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, você vai colocar aqui, ó. Outro fator importante é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Nesse parágrafo, no D2, é importante que você traga uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pelo Sistema Único de Assistência Social quando nós falamos de assistência social no Brasil. Ok? E por fim, mas não menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão, que você vai iniciar da seguinte forma. Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? Qual o tema discutido? A assistência social. Esse em suma, você pode trocar pela conjunção portanto. Então, como ficaria? Olha só.
Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido, então faz, se necessário, tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que irá servir como proposta de intervenção da sua redação a fim de solucionar o problema em questão. Então, nós vimos aqui toda a estrutura da sua redação discursiva para o concurso da SETS-DF. Por meio desse e-book, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. E se eu te disser que se você ficar até o final dessa aula de hoje, você vai ganhar esse e-book de presente. Então, olha só, pessoal, agora eu trago para você a atualidades para a prova discursiva, trago também uma redação completa, né, o modelo pronto, e alguns temas, tá? E alguns temas. Esses temas aqui foram os temas que eu utilizei, foram os temas que eu utilizei nos concursos da PCDF, TSE, FUB-CAESB, CONAB, EBSER, todos os concursos agora de 2025 que foram da banca Sebrasp, tá? Aí, professor, e os da SETS-DF, esses aqui dá para usar? Dá sim, mas é claro que está sempre passando por atualização. Olha só um dos temas: a relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Aí eu trago aqui para você, ó, texto motivador e os tópicos frasais. O que são tópicos frasais? São os mesmos que os argumentos que nós acabamos de ver na sua redação de estrutura acima, ok? Olha a próxima. A educação corporativa como ferramenta estratégica para inovação e eficiência na gestão pública. A importância da ética e da integridade na atuação dos servidores públicos. Vamos ver os tópicos frasais? Olha só. A definição de ética no contexto do serviço público e a sua relevância para a sociedade. As implicações da conduta ética dos servidores na confiança e na eficiência das instituições públicas. A responsabilidade individual dos servidores na promoção de um ambiente de trabalho íntegro e respeitoso. Entre diversos outros temas para você, tá? Aí logo aqui abaixo nós temos a folha de respostas, tá? Folha de respostas. Para que serve essa folha de respostas? Para você escrever a sua redação. Agora, bem rapidinho, eu vou fazer a nossa chamada e logo em seguida nós iremos começar o tópico central da aula de hoje, que eu te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SETS-DF em apenas 21 dias, por meio das questões ao vivo aqui comigo, tá? Olha só, eu vou mandar lá no grupo a palavra chamada, você vai me enviar a palavra presente no privado, você vai clicar na palavra chamada e vai me enviar presente no privado. Para que serve essa chamada? Vai servir, primeiramente, para eu te mandar o material da aula de hoje, a lista de questões, para eu te mandar o e-book de bônus e também para eu saber quem é que está aqui e ter um controle. Lá na minha sala do efetivo, não tem a chamada, lá na sua sala do temporário, não vai ter a chamada. Além disso, na sua repartição lá da CEDES, no órgão público, não tem lá não tem que bater o ponto? Então, aqui também nós temos a chamada. Bom? Então, pessoal, vamos lá, ó. Eu vou mandar a chamada aqui no grupo do WhatsApp e você vai responder bem rapidinho enquanto os alunos fazem o depoimento, porque eu tenho que mandar o material para você rápido, para a gente poder começar a aula, tá? Bem rapidinho. Olha, eu vou falar o seu nome, aí os meus alunos vão fazer alguns depoimentos enquanto eu te envio o material e aí logo em seguida a gente inicia a aula. Lembrando, ó, antes de eu fazer a chamada, na aula de hoje nós iremos estudar os seguintes conteúdos, ó. Os conteúdos aqui da meu guia de estudos, nós iremos ver Direito Constitucional do Distrito Federal, Assistência Social, Português, Colocação Pronominal e Conhecimentos Específicos, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, perdão, Lei 8.742 de 1993. São esses os conteúdos que nós iremos estudar na aula. Então, olha só, vamos rapidinho fazer a chamada e logo em seguida a gente já começa. Diel Taguá. Gente, é para responder lá no WhatsApp, tá? Olha só. Não é aqui no Meet. Lá, tá? Só colocar aqui. Lá no WhatsApp. Você vai responder a chamada para eu poder te enviar o material da aula de hoje, tá? Então tem que responder. Eu vou mandar a lista de questões que nós iremos responder na aula de hoje e
redação. Ok? Então, olha só, vamos lá, bem rapidinho. Diel Taguá, Edielen, Elciana Ribeiro, minha aluna, Eliane Ferreira, Edneia Pessoa, Fábio William, já fica aí com o microfone ligado. Hélio Márcio, Iva, Janilce Farias. Oi, dona Janilce, lembro de você, a gente falou ontem, tudo bem com a senhora? Josiane Magalhães, Kelly Rodrigues, Lília Cristina, Luciane Salles, Magali Dagmar, Paula, todas minhas alunas e Raquel. Paula, se você também vai ser ótimo. Fábio, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Aqui a mentoria. Fábio, falar. Sim, Eu posso falar? falei aqui para os alunos em que a gente dá uma volta em todo o edital das sedes DF em 21 dias, sedes DF, em 18 dias, Valparaíso, e em 23 dias, SEDF. Fala um pouquinho para a gente como funciona isso e sobre a sua experiência na mentoria. De fato, a gente consegue passar o edital todo no prazo. Eu nunca tinha passado no edital, nunca tinha estudado para um concurso. Conheci aqui o método do professor Guilherme e desde o início foi muito satisfatório. Já tive acolhida, já tive um direcionamento personalizado, já traçamos estratégias e toda a metodologia, toda a planilha de controle de estudos facilita muito a vida e se torna muito direcionador. Eu consegui já passar o edital todinho de um concurso e eu nunca parei para estudar assim. E hoje estou muito satisfeito porque assim, eu já estou conseguindo resolver questões, que é uma dica dele, resolver questões. Então, assim, passei o dia resolvendo questões. Então, quem de fato está no ritmo de estudo aí, super indico, porque ajuda muito mesmo e a metodologia é sensacional. Muito obrigado, Fábio William. Dona Paula, você consegue participar? Paula Rodrigues. Sim, Dona Paula, a senhora é da minha turma do Valparaíso e da SEDF. Dona Paula, a senhora fechou o edital comigo agora em dezembro e janeiro? não, eu fechei em janeiro. Em janeiro. Conta um pouquinho como é que foi a sua experiência. Então, assim, foi incrível mesmo, porque eu nunca tinha, como o meu colega falou, nunca tinha conseguido fechar o edital, né? E aí, quando eu fechei a primeira vez, que a gente está fazendo agora essa segunda, eu já consigo perceber aonde eu preciso estudar mais, o que que eu preciso fazer mais, né? Uhum. Então, eu tenho percebido muito isso. Então, eu tenho estudado, tem questões que eu já consigo tirar de ler, consigo fazer, mas tem outras que eu preciso me aprofundar mais. Então, essa segunda volta tem feito isso comigo, feito eu pegar aquilo que eu não sei, né? Que eu precisava estudar mais. Top. Então, é muito bom, assim, é incrível. Assim, o método que o senhor passa realmente é incrível. Muito obrigado, Dona Paula. Pessoal, olha só, muito obrigado, Dona Paula, pela sua participação. Quem ainda não respondeu a chamada para enviar o material da aula de hoje, responda presente ou deixe um joia na palavra chamada lá no grupo, que eu vou enviar bem rapidinho aqui o material, para a gente poder começar, tá? Tenha só um minutinho de paciência enquanto eu envio aqui o material, e aí a gente já irá iniciar. Quem já é meu aluno matriculado, o material já se encontra lá no grupo da mentoria, tá? Fábio e Paula, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, eu amei. Ok? Deixa eu terminar de enviar aqui, ó, material da aula de hoje, é só questão de um minutinho, e aí nós vamos começar. Parece que a minha aluna, dona Ivanilde, também está online hoje. Ó, tá aqui, ó, tá como Iva. Bem-vinda, dona Ivanilde! Oi, professor. Tudo bem, minha querida? Tá aí no Goiás? Tô em Goiás, em Girassol, Goiás. Que bênção. Essa semana a senhora teve aqui um outro dia, né, na aula, que bom. Já tá... Tive, mas eu não participei direito, que eu estava em reunião também, né, da escola, mas eu participei um pouco. Vou Uhum. ver se eu consigo conciliar mais, né?
Tem que voltar, iniciar a mentoria, né? Isso. A senhora ainda não iniciou, vai iniciar ainda. Eu mandei uma mensagem para o senhor lá no seu privado aí. Eu já até respondi. Tá, vou ver aqui. Depois da aula a gente vê isso. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Ó, pessoal, quem respondeu a chamada, eu enviei o material da aula de hoje. Quem já é aluno, o material já se encontra lá no grupo faz tempo, tá? Desde mais cedo. Então, olha só. Ó, se você quer responder a chamada, você pode deixar um joia em cima da palavra chamada também, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Quem ainda não respondeu, pode ir respondendo, que aí conforme vai passando a aula, eu vou mandando. Então, olha só, pessoal. Vamos finalmente começar. Em tela tem aí a nossa agenda da semana. Para quem chegou depois, pode dar uma lida enquanto eu apago. Tá? E é isso. E vamos lá começar a aula. Estou bastante empolgado com esse edital da SEDES-DF. São matérias que eu já tenho muito conhecimento e acaba ficando mais prazeroso fazer as aulas, né? Isso é bastante legal, quando você faz aquela ação gostando de fazer, né? Então vamos lá, ó. Mentoria efetivo, cargo efetivo, né? 2026, pode ser para o professor efetivo, ou pode ser para técnico lá da SEDES-DF. Deixa eu achar aqui o dia 2, bem rapidinho, e aí nós vamos começar. Só um instante. Ó, daqui dá para achar rápido. Ó, dia 2. Nós iremos começar com direito constitucional, lei orgânica do Distrito Federal, assistência social. Esse conteúdo aqui, ele é pouco cobrado nas questões da Banca Sebrasp, tá? Pouco cobrado. Se está em vermelho, significa que é pouco cobrado. Então, vamos lá, gente. Ó, primeira questão. Conforme o disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, na verdade, ó, ele é pouco cobrado em todas as bancas, tá? Se você procurar questões de assistência social dentro da Lei Orgânica do Distrito Federal, em toda a história dos concursos, só possui 12 questões. 12 questões. Então, vamos lá. Conforme o disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, DF, acerca da ordem social e do meio ambiente, assinale a alternativa correta. A. Na assistência à saúde do DF, em regra, é incentivada a participação direta de empresas ou de capitais estrangeiros. B. O ensino religioso de matrícula obrigatória constitui disciplina em horário regular de todas as etapas da educação básica. C. A Seguridade Social é o conjunto de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos referentes à saúde, à previdência e à assistência social. D. As áreas públicas podem ser utilizadas para manifestações artístico-culturais com ou sem fins lucrativos, desde que sejam compatíveis com a preservação arquitetônica e histórica. E, no território do DF, desde que haja estudo prévio do impacto ambiental, é permitida a instalação de indústrias químicas de agrotóxicos. E aí, qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C, D ou E, que estão em tela. Avalie e responda para mim no chat. Ó, vamos eliminando aqui algumas das alternativas. Ó, o ensino religioso é de matrícula obrigatória? Não. Então, a B não é. Vou eliminar a A também. E aí? C ou D? Deixa eu ligar o microfone bom aqui. Vocês não me deixem, gente, ficar sem ligar o microfone bom.
COD. COD, um minutinho para você. Ó, o gabarito dessa questão é a letra C, tá? É a letra C. Ou seja, acerca da ordem social e do meio ambiente, a alternativa correta é a Seguridade Social, é o conjunto de ações de iniciativa do poder público e da sociedade destinadas a assegurar os direitos referentes à saúde, à previdência e à assistência social. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Interpretação do enunciado e tema abordado. A questão versa sobre a ordem social e o meio ambiente na Lei Orgânica do Distrito Federal, LODF. Temas diretamente ligados a direitos fundamentais coletivos e atuação do Estado em áreas sociais. Legislação aplicável, cara aluno. Segundo a LODF, no artigo 204, você que é meu aluno sempre vai marcar a legislação que a gente está estudando, né? Que a gente mapeia os artigos mais cobrados nas questões. Então, olha só. A LODF, no artigo 204, a Seguridade Social é o conjunto de ações de iniciativa do poder público e da sociedade destinadas a assegurar os direitos referentes à saúde. Quais são os direitos? Os direitos referentes à saúde, à previdência e à assistência social. Tema central da questão, olha só. O aluno precisa identificar o conceito de Seguridade Social e suas garantias, assim como diferenciar conceitos de educação, saúde, meio ambiente e cultura no contexto distrital. Exemplo prático para você. Um morador do DF com dificuldades financeiras pode acessar benefícios previstos pela assistência social do governo local, garantidos pela Seguridade Social, como programas de transferências de renda, de acordo com a legislação distrital e federal. Justificativa da alternativa C correta. Essa alternativa transcreve quase que literalmente o artigo 204 da LODF. Confirma a união de esforços entre o poder público e sociedade civil no tocante à saúde, à previdência e à assistência social, sendo exatamente a definição dada pela lei. Como vocês já sabem, olha só, correção das alternativas incorretas, que está no seu material que você ganhou de bônus, estratégias para provas gabarito letra C. Vamos ver as estratégias. Atente-se ao texto literal da lei, o que nós chamamos aqui no mundo dos concursos de lei seca. E, inclusive, quando se trata de lei seca, jurisprudência e doutrina, a lei seca é o que mais cai, tá? A lei seca, fique atento. Muitas questões trocam termos como obrigatório e facultativa para confundir o candidato. Questão 2. Compete privativamente ao Distrito Federal preservar a fauna, flora e o cerrado, licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similar, combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. Legislar sobre orçamento, junta comercial e custas de serviço forense, ou prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiência. Questão em tela, um minutinho para você, responda para mim no chat. Avalie com calma a questão e responda para mim no chat. Um minutinho para você. Vou eliminar algumas das alternativas. Não é a letra E, não é a letra A, nem a C. E aí, B ou D? B ou D? Responda para mim no chat. B ou D? Aonde que você descobre as competências do Distrito Federal? A partir do artigo 18 da CF de 88, fala sobre a organização política administrativa do Estado, ok? A partir do artigo 18. Aí tem as competências da União, do Estado, dos municípios e do Distrito Federal. O gabarito da nossa questão é a letra B, ou seja, compete privativamente ao Distrito Federal licenciar estabelecimentos industriais, comercial e prestador de serviços e similares. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Interpretação do enunciado.
A questão exige identificar, dentre as alternativas, qual competência privativa do Distrito Federal, segundo sua lei orgânica e a Constituição Federal. Constituição Federal, ó, mais especificamente, eu falei que é a partir do artigo 18, né? Mas é exatamente aonde? No artigo 32, parágrafo 1º, diz o seguinte, marque aí, você que é meu aluno, já marque. Eu já vou aproveitar e marcar esse aqui também, ó, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, olha só, no artigo 32 da Constituição Federal, que fala sobre as competências concorrentes, privativas, e também, como que ele chamou aqui? Privativas e concorrentes, tá? Do Distrito Federal, no artigo 32, parágrafo 1º, diz o seguinte: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 15, inciso 6º, compete privativamente ao Distrito Federal, inciso 6º, licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similares. Explicação do tema central, a questão testa o conhecimento sobre quais competências são exercidas de forma privativa, ou seja, exclusivas do DF. É necessário reconhecer na prática as atribuições diretamente ligadas à organização administrativa e ao poder de polícia local. Exemplo prático: se uma panificadora deseja iniciar as operações em Brasília, caberá ao Distrito Federal emitir a licença de funcionamento, atividade privativa da sua competência. Tá? Quando ele fala desse poder de polícia local aqui, a organização administrativa, as atribuições diretamente ligadas à organização administrativa e ao poder de polícia local. Fique ligado com a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, tá? A polícia administrativa é, por exemplo, ó, se essa padaria aqui tivesse irregular, aí o Estado, a menina perguntou aqui, legislar é competência privativa ou concorrente? É privativa, tá? Privativa. Mas aí vai ter os pontos que ele cabe legislar, tá? Então, ó, legislar é privativa ou concorrente? É os dois. Vai ter a competência que compete legislar privativamente em tal competência. Em outra, pode ser concorrente. Os dois. Tá? Os dois. Vai depender do quê? Ok? Agora, deixa eu lembrar aqui, ó. Nós temos dois tipos de poder de polícia lá no direito administrativo. O poder de polícia tem a polícia administrativa. Por exemplo, se essa padaria aqui, ela está com irregularidades, aí o administrador vai lá e fecha a padaria ou notifica a padaria. Ele utilizou o quê? O poder de polícia administrativa. Aí nós temos a polícia militar, que já é polícia judiciária, tá? Que já é uma outra coisa, não tem a ver com a polícia administrativa. Então, fique ligado aí nessa definição. A Amanda perguntou, legislar é competência privativa ou concorrente? Os dois. Vai depender do que se trata. Exemplo prático, já fomos, né? Aí nós temos aqui logo depois a justificativa da alternativa correta. Aí nós temos... Ah, tá. A correção é aqui, ó. Correção das alternativas incorretas. Vamos ver a alternativa correta. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similar. Essa alternativa corresponde exatamente ao texto da Lei Orgânica, do artigo 5º, inciso 6º, tornando-a correta e fundamentada. O licenciamento é uma manifestação do poder de polícia administrativa. Ó, o licenciamento é uma manifestação do poder de polícia administrativa do DF. Eu expliquei para vocês a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Ok? Dica de prova. Atenção à expressão compete privativamente. Alternativas citando competências comuns visam confundir o candidato. Contribuição doutrinária. José Afonso da Silva destaca que o DF acumula competências municipais e estaduais, mas essas funções administrativas permanecem exclusivas. Jurisprudência. O STF reconheceu na AD 1162 DF as competências legislativas dos estados e municípios do DF. Gabarito, letra B. Gabarito, letra B. 3. De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, as regiões administrativas se constituem conjuntamente em um órgão que recebe recursos orçamentários para suas despesas de custeio e investimentos.
O orçamento da Seguridade Social compreenderá receitas e despesas relativas à saúde, à previdência, assistência social e receita de concursos de prognósticos, incluídas as oriundas de transferências. O projeto de lei orgânica para o exercício seguinte será encaminhado ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo até 2 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro em curso. A concessão de subvenções ou auxílios do poder público a entidades de previdência privativa é permitida. A lei orçamentária vigente, com seus valores iniciais sem atualização monetária, será considerada como projeto de lei orçamentária anual para o próximo exercício, se o Poder Legislativo não tiver recebido a proposta de lei orçamentária anual até a data prevista na lei orgânica. A, B, C ou D. 3, A, B, C ou D. Amanda, quando você começar a estudar sobre as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, vai ter assim, ó, compete privativamente aos Estados legislar sobre tais coisas. Aí compete compete concorrentemente com os Estados. Aí vai ter lá as funções, ou seja, todas as funções administrativa, judiciária e legislação, elas são tanto privativas como concorrentes, tá? Todas as funções do Estado. Pessoal, 3, A, B, C ou D? Vamos eliminar a E, a D e a A. E aí, B ou C? 3, B ou C? Responda para mim no chat. B ou C? Um minutinho para você. B ou C? Gabarito letra B, tá? Então, olha só, de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, o orçamento da Seguridade Social compreenderá receitas e despesas relativas à saúde, previdência, assistência social e receita de concursos de prognósticos, incluídas oriundas de transferências. Vem comigo entender melhor essa questão, ó. Para abordar a questão proposta, vamos analisar o tema central que envolve a Lei Orgânica do Distrito Federal. Esta legislação é essencial para entender a organização administrativa, orçamentária e funcional do Distrito Federal. A questão nos leva a examinar o funcionamento do orçamento da Seguridade Social. A alternativa correta é a letra B, que afirma que o orçamento da Seguridade compreende receitas e despesas relativas à saúde, previdência e assistência social e também inclui receitas de concursos de prognósticos, como as oriundas de transferências. A letra B está correta porque, de acordo com a Lei Orgânica do DF, que em seu texto abrange receitas e despesas relacionadas à Seguridade Social, englobando saúde, previdência e assistência social. Este é um conceito amplamente aceito nas legislações orçamentárias brasileiras, alinhado ao previsto na Constituição Federal. Aí eu trago para você também a correção das alternativas incorretas, tá? Tem isso no seu material. Gabarito, letra B. Próxima questão. Para garantir, assinale a alternativa que não indica objetivo prioritário do Distrito Federal, de acordo com a lei orgânica. Agora é a que não indica o objetivo prioritário do DF. A. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. B. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. C. A preservação de sua autonomia comunidade federativa. D. Garantir a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ou D. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. A, B, C, D ou E, um minutinho para você. E aí, qual desses não indica um objetivo prioritário do DF? A, B, C, D ou E? A Josiane está indo muito bem, né? Legal, Josiane.
Gostando bastante da sua participação. Rafael Almeida chegou agora. Rafael, deixa um joinha lá na palavra chamada no grupo para eu te mandar o material da aula de hoje. Manuela também. Pode perguntar, Rafael. Pode perguntar, Rafael. Levantou a mão, pode perguntar. Pessoal, vou Boa eliminar noite. Boa noite, tudo bem, Rafa? Boa noite, Guilherme. É porque eu não estou conseguindo comentar aqui, mas eu vou, enfim, vou interagir lá no grupo. Obrigado, viu? Isso, deixa um joinha na palavra chamada que eu te mando o material da aula de hoje e o bônus. Pessoal, realmente o gabarito da nossa questão é a letra C, ou seja, alternativa que não indica um objetivo prioritário do Distrito Federal é a preservação de sua autonomia comunidade federativa. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Interpretação do enunciado, legislação aplicável. A questão questiona qual das alternativas não corresponde ao objetivo prioritário do Distrito Federal, segundo a LODF. Artigo 3º, eu sempre marco, né, as legislações. Artigo 3º da LODF diz assim, que elenca, na verdade, tais objetivos, ó. O candidato deve identificar a exceção. Então, olha só, segundo o artigo 3 da LODF, vamos conhecer aqui o artigo 3º da LODF. São objetivos prioritários do Distrito Federal. Primeiro objetivo, garantir, deixa eu só marcar aqui. Vamos lá, ó. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na CF e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Garantir a prestação de assistência social, de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Não se encontra no artigo 3º a preservação de sua autonomia comunidade federativa como objetivo prioritário. Explicação do tema e exemplo prático. Em provas, pede-se ao candidato que conheça o rol taxativo dos objetivos do DF. Por exemplo, o que é rol taxativo? Quando vem lá na CF de forma um embaixo do outro. É o que nós chamamos de rol taxativo. Ele começa a falar, quando ele começa a exemplificar um inciso após o outro, é o que nós chamamos de rol taxativo. Olha só, em provas, pede-se ao candidato que conheça o rol taxativo dos objetivos do DF. Por exemplo, diante da demanda judicial, o GDF deve priorizar políticas públicas em saúde e assistência social, pois são objetivos fixados pela LODF, diferente do conceito de autonomia federativa, que é uma prerrogativa constitucional, não um objetivo expresso. No rol taxativo, ele exemplifica como que deve ser feita essa ação, ok? Justificativa detalhada da alternativa correta. A alternativa C está correta porque não está previsto no artigo 3º da LODF, entre os objetivos prioritários, a autonomia do DF é condição constitucional e não prioridade formal da LODF. Como sempre, correção das alternativas incorretas. Pegadinha identificada, resumo, gabarito letra C. Qual foi a pegadinha identificada? O enunciado usa o termo não indica. Atenção total à leitura. Questões de exceção testam observação do comando. Resumo, foque no que está expresso na lei orgânica. O que é o que está expresso? É o que está escrito. Conhecer o rol legal ajuda a evitar confusões, principalmente em tópicos que parecem corretos, mas não tem previsão expressa. Agora nós iremos evoluir para as questões de colocação pronominal, conteúdo muito cobrado, e conteúdo cobrado, na verdade, de forma intermediária, perdão. Conteúdo cobrado de forma intermediária, e a mesma coisa na Banco FG intermediária, na Banco FG Verbena, na Quadrix e na Sebrasp. Todos são cobrados de forma... Na verdade, na Quadrix é muito cobrado. Na UFG Verbena e Sebrasp, cobrado de forma intermediária.
Na dúvida, faça a questão de todas as bancas. É o que a gente tem feito aqui na mentoria. Todos os dias temos que... Eu estou bastante contente com essas questões de colocação pronominal, são bastante legais. Vem comigo, vamos lá. Olha só, vamos direto para a questão. Julgue o seguinte item referente a aspectos linguísticos no texto. No trecho, se destacam, segundo o período do 5º parágrafo, a ocorrência da próclise pronominal é obrigatória. Vamos lá? Segundo período do 5º parágrafo. Vamos aqui no 5º parágrafo procurar se destacam. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Segundo período é aqui, ó. A produção abrange histórias de mulheres que se destacam em áreas como ciências, engenharia e computação. Ele quer saber se essa próclise que aconteceu aqui, em frente do verbo destacam, se ela é obrigatória. E aí? No trecho se destacam, segundo o período do 5º parágrafo, a ocorrência da próclise pronominal é obrigatória. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Certo ou errado? Certo, né, gente? Está diante de um pronome que, pronome relativo. Então, como o pronome que é uma palavra invariável, o gabarito da nossa questão é certo. Vem comigo entender melhor, olha só. O deslocamento de um pronome oblíquo at no metc, nos vo ou as leles deve seguir as regras de colocação pronominal. Olha só, dica, mnemônico nariz de. Palavras atrativas a quais exigem próclise. Vamos lá, ó. Nariz de. As palavras negativas não, nunca, jamais são palavras atrativas de próclise, assim como os advérbios sempre, talvez, somente, etc. Pronomes relativos todos. Pronomes indefinidos e interrogativos, algum, todos, porquê e etc. Conjunções subordinativas, conjunções e locuções, que, embora, já que. Pronomes demonstrativos, pronomes esses, aquele, isto, observações. Conjunções alternativas também são fator de próclise. Considera como justificativa para emprego da próclise. Não a conjunção ou isoladamente, mas sim as construções paralelas. Ou, ora, quer. Gabarito certo, ok? Aqui eu deixei para você, ó, o mnemônico das palavras atrativas. Próxima, vamos direto para a questão. Julgue o item que se segue. No segmento que efetivamente se abre o último período do texto, o deslocamento do pronome se para a posição enclética, que efetivamente abre-se, manteria a correção gramatical do texto. E aí? Vamos ver aqui, ó, no último... Na verdade, nem precisa ir no texto, tá, gente? Você só tem que avaliar se essa palavra aqui, ó, esse advérbio, ele é uma palavra atrativa ou não. Certo ou errado? Só com isso aí dá para responder. Um minutinho para você. Você tem que aprender a responder questões, porque senão não dá tempo de fazer prova não, tá? O gabarito está errado, exatamente. Por quê? Porque o advérbio efetivamente, que é uma palavra invariável, é fator de atração de próclise. Vamos lá, então, olha só. As palavras invariáveis atraem pronome proclítico, exigindo-se o pronome antes do verbo. No caso da questão, trata-se de um advérbio que é fator atrativo de próclise. Quais são as palavras que são fator atrativo de próclise? Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, interrogativos, e também os demonstrativos e conjunções subordinativas. Então, olha só, pessoal, gabarito errado. Próxima questão, direto para a questão.
No segundo período do segundo parágrafo, o emprego do advérbio já em agora, elas já se defrontam com o futuro ecológico é fator que justifica a próclise do pronome se. No segundo período do segundo parágrafo, eu vou até lá, mas nem precisaria. Ó, aproxima-se com velocidade a era do apartheid climático, em que os que têm podem se proteger atrás de muros altos, enquanto os que não têm lutam para sobreviver além deles. Não é nesse parágrafo aqui, vamos ver. No segundo período do segundo parágrafo. Era para ser aqui, né? Cadê o... Só se eu não peguei o segundo período, deixa eu ver. É aqui, ó, o segundo período. O que demonstra período, professor Guilherme? O que demonstra período é ponto, né? Então, ó, primeiro período, aí aqui inicia o segundo período. Hoje, em 1 milhão de pessoas, já não tem recursos suficientes para comer. Ele quer saber? É esse aqui mesmo? Deixa eu ver. Agora ela já se defronta, não é aqui não ainda. Então, vamos aqui, ó. Hoje, 1 bilhão de pessoas já não tem recursos suficientes para comer e estão vivendo precariamente. Mas agora é esse aqui, ó. Ainda dentro do segundo período. Já se defrontam com o futuro ecológico. O que ele quer saber, gente? Se essa palavra já aqui, ela justifica a próclise do pronome ser em frente ao verbo defrontam. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Nesse caso aqui, certo ou errado? Nesse caso aqui tá certo, tá, gente? O advérbio já justifica, sim, a próclise do pronome ser em referente ao verbo defrontam. Então, olha só, vem comigo, ó. Palavra invariável é atrativo de próclise. Advérbio não varia. O deslocamento de um pronome oblíquo a, no meter nos voos ou as, lhes, deve seguir as regras de colocação pronominal. Dica, mesmo mnemônico, nariz de, palavras atrativas as quais exigem próclise. As negativas, os advérbios, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos interrogativos, as condições subordinativas e os pronomes demonstrativos. Então, olha só, gabarito certo. Gabarito certo, deixa só a mesa destravar aqui rapidinho. Vamos, minha querida, pronto. Próxima questão, vamos direto para a questão. Estaria mantida a correção gramatical Vamos lá. Estaria mantida a correção gramatical do último período do segundo parágrafo, caso a forma pronominal se em vão encontrar-se fosse deslocada para a posição de ênclise ao verbo auxiliar, em vão se encontrar. Então, olha só que nós temos o verbo auxiliar, o verbo principal. Ele está em ênclise com o verbo principal. Ele quer saber se pode fazer ênclise com o verbo auxiliar e ficar em próclise com o verbo principal. E aí, certo ou errado? Estaria mantida a correção gramatical do último período do segundo parágrafo do texto. Segundo parágrafo. Aqui, ó. Ele quer saber se eu posso pegar esse C, se eu posso pegar esse C aqui e colocar aqui, ficando vão se encontrar. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Tá certo, tá, gente? Gabarito dessa questão aqui está certo. Vem comigo entender, olha só. Em locuções verbais, a colocação pronominal pode ocorrer. Ênclise com relação ao verbo principal, que é aqui, ó. Ó. Encontram-se e ênclise com o verbo auxiliar. Ênclise ou próclise é o verbo auxiliar, dependendo se há fator de próclise ou não. Como não há, pode. Como não há fator de próclise ao verbo auxiliar, o uso da ênclise ao verbo auxiliar está correto. Gabarito certo. Ok? Próxima questão. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso as formas pronominais se, em, se volta e se
ergueram, respectivamente, no primeiro e no segundo períodos do terceiro parágrafo, fossem empregadas logo após as formas verbais, escrevendo-se, volta-se e ergueram-se. Então, aqui, em qual parágrafo? No primeiro e no segundo período do terceiro parágrafo. Quais são? Se volta e se ergueram. Terceiro parágrafo. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Ó. Assim, dentro do apartamento, só existem problemas. Entediado, o homem se volta. Então, ó, vamos marcar esse se volta, esse C aqui. Deixa só a mesa destravar. Bora, bora, querida. Pronto, ó. Se volta. Aí ele quer saber. O que ele quer saber? Se eu posso transformar esse se volta em volta-se. Ou seja, se eu posso utilizar ele de próclise para ênclise. O homem se volta para. E aí? E vamos continuar. Para a varanda, para o mar, em alguns minutos, houve um movimento de nuvens e de luz. Há manchas verdes, 3 ou 4, perto das ilhas que estão mais nítidas. Parece que se ergueram um pouco. Aí ele quer saber se eu posso pegar esse outro C aqui, e que está em próclise com o verbo ergueram, e se posso jogar ele para ênclise aqui. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Gente, tá errado, tá? Porque aqui até tá certo, ó. Aqui tá certo. Porém, ele é palavra atrativa. E aí não pode, fica errado. Então, ó, gabarito dessa questão, errado. Vem comigo entender, olha só. No primeiro caso, poderia. Volta-se, de se volta, não há nenhum impeditivo. Porém, no segundo caso, não é aceito o uso de ergueram-se, pois há o que, o qual é atrativo de próclise, fazendo com que fique se ergueram obrigatoriamente. Tá? Nesse caso aqui, ficou errado por causa da palavra atrativa que. Gabarito errado. Agora, olha, nós iremos evoluir para a melhor parte da aula, que é de conhecimentos específicos, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei 8.742 de 1993, que é um assunto muito, muito, muito cobrado. Se tá verdinho, é muito cobrado. Ok? Mas antes de a gente iniciar essa parte da aula, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, ó. Pessoal, aqui na mentoria tem quatro formas de você fazer questões. Você pode fazer questões lá no nosso grupo. Por meio do seu guia de estudos, tem mais de 3.000 questões comentadas. Você pode fazer questões aqui também no meu Instagram e no grupo. Então, 4 formas, ó. E o e-book, né, que tem as questões comentadas. Esse aqui é o meu Instagram, Prof. Guilherme SEDF, Mentoria Professor Efetivo SEDF, Mentoria SEDF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver o que os alunos estão falando sobre a mentoria? Olha só. Os alunos falaram assim, o Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter a sua mentoria. Aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, temos acompanhamento personalizado, nos preparando ainda melhor para a tão sonhada aprovação, método eficaz. A Flávia falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de uma forma eficiente como com essa metodologia, estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. A Jé falou assim, é isso aí, galera, a mentoria com o professor Guilherme é muito top, vale muito a pena, vocês não irão se arrepender. Tem diversos outros feedbacks aqui dos meus alunos, tá? Se você clica aqui em depoimentos, você vê os feedbacks dos meus alunos aprovados na PCDF, TSE, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, CNU, temporário do DF, Ocidental, todos os concursos que aconteceram agora em 2025, tá? Olha só, para você que está se perguntando o que é a mentoria, eu vou explicar aqui bem rapidinho o que é a mentoria e logo depois nós iremos voltar para a aula de hoje. Olha só,
Então, olha só, pessoal, a mentoria, é só um minutinho, tá? A mentoria, cargo efetivo, pode ser para professor efetivo, pode ser para sedes DF. Mentoria efetivo 2026 é um acompanhamento individual, tá? Acompanhamento individual e personalizado, até o dia da prova, porém o seu acesso ele é vitalício, tá? Vou colocar aqui, ó. Acesso vitalício. Acompanhamento até o dia da prova, mas o seu acesso é vitalício. E aí, o que você vai receber na mentoria? Você vai receber, no caso aqui, né? Mentoria SEDF mais Valparaíso e mentoria SEDES DF. Mentoria SEDES DF. Você vai receber, olha só, você vai receber na mentoria todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Aí nós temos também o que você viu lá no início, ó, o guia de estudos com as metas diárias, as revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais 3.000 questões comentadas. Lembrando que a cada 21 dias ao vivo, a gente dá uma volta completa no edital da SEDES DF. A cada 18 dias, no edital do Valparaíso, você faz esse mesmo percurso por meio do guia de estudos. E a cada 23 dias, SEDF, tá? Olha só, você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Aí vai receber o guia de estudos, né? Como eu disse, o guia de estudos. Vou colocar aqui, ó. O guia de estudos. O que tem o guia de estudos? Eu acabei de dizer. Metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais 3.000 questões comentadas. Aí nós temos as aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que eu te ensino nessas aulas, eu e os professores convidados, as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação e estudo por questões. Falando de estudo por questões, como eu disse, a cada 21 dias, fechamos o edital da SEDES, a cada 23 dias, SEDF, e a cada 18 dias, Valparaíso. Mais a mentoria de redação. Com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book que você conheceu hoje, com temas, modelos prontos, esqueleto de redação, toda a estrutura e a folha de respostas. E olha só, professor, quanto está custando essa mentoria? Ó, deixa eu ver aqui quantas pessoas tem no grupo, ó. Só um instante. Ó, hoje tem 114 pessoas no grupo, ou seja, 113 alunos mais eu. Ou seja, pelas próximas duas vagas, a mentoria está em promoção, ó, saindo de 1.500 por apenas 12 vezes, ó, de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107,00 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix, tá? R$ 1.000 no Pix, ou seja, R$ 500 de desconto para você. Lembrando que a sua compra é completamente segura, no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo aí o seu dinheiro, tá? Então, ó, de 1.500 por apenas 12 vezes de 107 no crédito ou R$ 1.000 no Pix. Eu mando essas informações para você lá no WhatsApp.
E no final da aula também eu sempre fico online mais 10 minutinhos para tirar as dúvidas dos alunos e para fazer as matrículas, tá? Então, se você se interessou, quer aproveitar uma dessas 2 vagas da mentoria efetiva 2026, com acompanhamento individual e personalizado para SEDES DF, mais Valparaíso ou SEDES DF, com todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, as aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta às 20 horas, e aos sábados às 9 horas da manhã, mais a mentoria de redação com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas, de 1.500 as próximas 2 vagas por 1.000 no Pix, ou 12 vezes de 107 no crédito. Se interessou, faça a sua matrícula no final da aula, ok? Então, olha só, vamos voltar para a nossa aula, que a gente agora tem a parte mais interessante da aula de hoje. Deixa eu achar aqui. Só um instante. Aqui. Então, olha só, gente, conhecimento específico, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei 8.742 de 1993, conteúdo muito cobrado. Vamos lá, com base na Lei Orgânica da Assistência Social, julgue o item que se segue. Os mecanismos de gestão da política de assistência social são organizados por meio de sistema descentralizado e participativo. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Questão em tela, certo ou errado, responda para mim no chat, um minutinho para você. Gabarito dessa questão está certo, tá? Certo. Vem comigo entender o porquê, olha só. Artigo 204 da CF e seus incisos. Pessoal, você que é meu aluno já sabe, né? Vai marcar o artigo 204 da CF, os incisos 1º e 2º, vai marcar a LOAS, artigo 5º, inciso 1º, 2º e 3º. Ok? Então vem comigo, ó. Artigo 204, artigo 204, artigo 204, artigo 204 da CF. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade. A caneta deu uma travada e o mouse está funcionando. As ações governamentais da área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 125, além de outras fontes, organizadas com base nas seguintes diretrizes. A1. Inciso 1º. Descentralização político-administrativa, cabendo a ordenação e as normas gerais, à esfera federal e a coordenação. E a execução dos respectivos programas da esfera estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes da assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação da política e no controle das ações com todos os níveis. LOAS, macete, princípios, DEPA, PAPO, PRI. Artigo 5º, a organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes. Descentralização político-administrativa, então, ó, DEPA, descentralização político-administrativa, para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera do governo. Agora, PAPO, participação da população por meio de organização representativas na formulação das políticas e no controle das ações de todos os níveis, e PRI, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do governo. Então, olha só, gabarito dessa questão, certo. Próxima questão. Essa questão aqui, todos erraram no grupo. Acho que umas 15 pessoas, todos erraram. Vamos lá? Com relação ao benefício de prestação continuada da assistência social, BPC e auxílio inclusão, julgue o item.
que se segue. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário deverá autorizar a suspensão do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Certo ou errado? Questão em tela, um minutinho para você. Um minutinho para você. Aqui vocês estão acertando, né? Mas lá no grupo erraram. Gabarito certo. Lá no grupo todo mundo marcou errado. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Geral, errou. Sério. Ó, ó a quantidade. Todo mundo marcou errado, tá vendo? Ó, questão 2 aqui. Questão 2. Não vai estar focando, mas o pessoal colocou errado. Todo mundo errou. Mas estamos aqui para corrigir. Então, olha só, gente. Seguinte, ó, vou até ler de novo. Ao requerer auxílio inclusão, o beneficiário deverá autorizar a suspensão do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Ó, Lei 8.742, que é a LOAS, artigo 26b, o auxílio... Vou até marcar. Vocês já sabem que nós estamos mapeando legislações. Parágrafo 1º, artigo 21A. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento. O seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Parágrafo 1º. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada nos termos do artigo 21A desta lei. Gabarito, certo. Próxima questão. Com relação ao auxílio inclusão citado na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, assinale a opção correta. Esse benefício pode ser acumulado com de prestação continuada. O referido benefício está sujeito a descontos de contribuições. O valor mensal desse benefício é idêntico ao de prestação continuada. O pagamento do citado benefício pode ser acumulado com de seguro-desemprego. O referido benefício destina-se a pessoas com deficiência moderada ou grave que cumpram os requisitos da referida lei. A, B, C, D ou E. A, B, C, D ou E. A 3. A 3 realmente é a E, tá? Vamos corrigir aqui. Aí depois a gente passa para ali, ó. Esse benefício pode ser acumulado com de prestação continuada? Não, não pode. O referido benefício está sujeito a descontos de contribuições? Não. O valor mensal desse benefício é idêntico à de prestação? Não, é 50%. O pagamento do citado benefício pode ser acumulado com de seguro-desemprego? Também não. Então, a correta é a letra E. O referido benefício destina-se a pessoas com deficiência moderada ou grave que cumprem os requisitos da referida lei. Então, olha só, auxílio inclusão é o benefício da assistência social que tem por objetivo estimular e apoiar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ao exercer uma atividade remunerada, a pessoa tem o BPC suspenso e passa a receber o auxílio inclusão. A pessoa recebe o auxílio inclusão junto com a remuneração do emprego. Tá? Grave essa informação. Tem como características o auxílio inclusão. O seu valor mensal é de meio salário mínimo, não sofre desconto de qualquer contribuição, não gera direito ao 13º salário e não dá direito à pensão por morte aos dependentes. Tá? Geralmente, a assistência social nunca dá direito à pensão por morte aos dependentes, tá? Isso aí, o que traz esse direito é previdência social, aí tá lá na Constituição, e não o LOAS. Próxima questão.
Conforme a previsão expressa na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, a assistência social deve realizar-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Para promover a produção social, promover a infância, a adolescência e a velhice, promover a integração ao mercado de trabalho, enfrentar a pobreza ou amparar as crianças e adolescentes carentes. E aí, assistência social, qual é o objetivo de promoção da assistência social? A, B, C, D ou E? Um minutinho para você, analisa a questão em tela. Não é a letra A. Nem a B, nem a C. E aí, D ou E? D ou E? Gente, a letra D. Enfrentar a pobreza. Vem comigo para você entender o porquê, olha só. Ó, todos os itens listados estão previstos na Lei 8.742, na LOAS, como objetivos da assistência social, mas o trecho especificamente que o enunciado pediu corresponde à letra D. Olha só, vamos ler o enunciado. Conforme a previsão expressa na Lei Orgânica da Assistência Social, a assistência social deve realizar-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e propriamente condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais para enfrentar a pobreza. No artigo 2º da LOAS, parágrafo único, diz o seguinte: para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos. Basicamente foi um Ctrl+C, Ctrl+V da lei, tá? Gabarito, letra D, marque aí o artigo 2º da LOAS, seu parágrafo único. Quinta, 5. Julgue o próximo item com base no que dispõe a atual redação da Lei Orgânica da Seguridade Social. O chamado tripé da Seguridade Social compreende políticas de saúde, de segurança pública e de assistência social. Certo ou errado? Um minutinho para você. Gente, o gabarito dessa questão realmente está errado, tá? Vem comigo entender o porquê, olha só. Capítulo 2º da Seguridade Social, seção 1, disposições gerais. Artigo 194, da referida lei. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, quando ele trocou aqui, ó, de segurança por segurança pública e não previdência, ficou errado, tá? É previdência, previdência. Gabarito errado. Próxima questão. Em relação às políticas de assistência social, julgue o item subsequente, considerando a Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações. A organização da política de assistência social é regida pelo caráter descentralizado e participativo para fins de controle das ações implementadas em todos os níveis. Certo ou errado? Questão em tela, responda para mim, certo ou errado? Um minutinho para você. Ó, o gabarito dessa questão está certo, tá? O gabarito dessa questão está certo. Vem comigo entender, olha só. Lei, a LOAS, né? LOAS, da organização e da gestão. Artigo 6º, diz o seguinte, ó, no artigo 6º. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social, ou SUAS. Gabarito certo. Pessoal, a aula de hoje foi isso.
Para você que é meu aluno, tiver alguma dúvida sobre a mentoria, eu vou ficar online mais uns 10 minutinhos. E para você que tem interesse em fazer a matrícula, tirar dúvidas sobre a mentoria, eu também estou disponível para você a partir de agora.